Olha, e foi grande a movimentação nas quadras de tênis do Clube Ponta Lagoa no final de semana. Debaixo de muito sol e muita motivação, os tenistas do clube participaram da 17ª edição do torneio de duplas que homenageia João Carlos Costa. A reverência a João Carlos Costa, apaixonado do tênis, que faleceu numa das quadras do Clube Ponta Lagoa, fazendo aquilo que mais gostava, é feita todo ano através do torneio que leva o seu nome. A competição contou com a participação de mais de 50 atletas, que foram divididos em 6 categorias. O tempo firme e caloroso contribuiu para que os jogos fossem bem disputados, onde muitos parceiros jogaram pela primeira vez juntos. Ótimo número de tenistas para uma estrutura que recebe elogios a todo tempo. Uma das pessoas que fez questão de destacar a estrutura do Clube Ponta Lagoa foi o técnico argentino Mariano Nunes, que esteve em Ponta Grossa para conferir de perto a qualidade dos tenistas e o complexo de tênis. Elogios rasgados ao espaço do nosso clube. Me habían hablado muy bien del club, pero la verdad que me impresionó mucho más ahora que lo vine a conocer. Espectacular, unas instalaciones muy buenas, de primer nivel, que se ven poco en Sudamérica, así que felicitaciones por el club, porque la verdad que es muy bueno. Em relação, você teve a oportunidade de acompanhar alguns jogos aqui, né? Até mesmo da criançada aí. Como é que você viu aí a qualidade técnica dessa gurizada nova que está surgindo aí? Bien. Se ve que trabajan mucho y eso es culpa de los profesores que trabajan bien y que bueno, se ven los resultados después en la cuadra. Dá para fazer um comparativo, uma comparação com o tênis brasileiro e o tênis argentino? El tenis brasilero, por lo que veo y lo que he hablado con la gente de acá de Brasil, con los directivos que me han acompañado durante la gira, en lo que es amateur ha crecido mucho y se juega mucho. Un torneo de duplas como hay hoy acá es difícil de conseguir de tanta gente y sé que en muchos lugares, a veces cuando se organizan grandes torneos, hay muchas más duplas participando o en singles también, y eso la verdad que es muy bueno para el tenis sudamericano. Te surpreendeu o número de participantes, de associados participando dessa competição? Sí. Tengo claro que Brasil tiene muchos más habitantes que un país como Argentina, pero que la gente participe tan activamente y en todos los torneos. Sigo mucho por redes sociales lo que pasa en el tenis de esta región de Paraná y la verdad que me sorprende que tanta gente participe practicando el deporte. As impressões são as melhores possíveis aqui do clube, então? Sí, increíble. La verdad, felicitaciones, parabéns por las instalaciones del club porque son muy buenas, de primer nivel. Jogar em dupla significa aceitar, se adaptar ao jogo e à qualidade do companheiro ou companheira. Amizade, afinidade, respeito, enfim, vale tudo. Agora não existe ligação maior do que jogar pai e filho juntos. Aquele que ora cobra, agora é cobrado. Aquele que ora escuta, agora troca ideias, estratégias. Foi assim com a dupla formada por Oswaldo Sovec Júnior e Thiago Sovec. Pai e filho a serviço do esporte como meio fundamental para apimentar o entrosamento familiar. O pai é um pouco exigente, viu? O filho que eu diga, né? Mesmo jogando de parceiro, às vezes é pior ainda, às vezes a gente cobra, a gente briga, que o Thiago é um menino que treina bastante, então a gente sempre está querendo que ele dispute torneios estaduais, nacionais, estão sempre cobrando. Então ele sabe que não tem chance, errou umas 2 bolas seguidas ali, o pai briga mesmo. Agora, Thiago, você sempre escutando as cobranças do pai, a hora que ele erra ali também não é a hora de dar o troco nele, como é que funciona? Às vezes ele fala assim, agora pode falar de mim, agora pode me xingar. Pode reclamar, pode me xingar, que agora é que eu errei mesmo. Fala um pouquinho pra gente dessa relação dos dois dentro da quadra, você sempre foi um desportista e hoje tendo a possibilidade de jogar com o filho em um torneio. Ué, meu, é muito legal, viu? Não tem palavras para dizer porque
eu que desde os 8 anos estou na quadra, ter o prazer hoje de jogar com o Thiago de dupla. Ontem fizemos um jogo muito duro, acabamos perdendo, né? 13-11 no tie-breakão, mas hoje ganhamos, perder, ganhar não importa. O fato de eu estar conseguindo jogar com ele num bom nível, ele batendo forte, o pai já meio barrigudo, né? Já não tão em forma, mas ainda tentando correr atrás das bolas, é uma coisa muito, muito legal. Eu aconselho sempre os pais que puderem praticar esporte com seus filhos, uma coisa assim que não tem preço esses momentos. E para você, Thiago, acostumado a ver o pai sempre cobrando, hoje sendo um companheiro dele na quadra, qual que é a sensação que você tem? É legal porque o pai sempre ajuda, né? Quando a gente erra, ele incentiva e também briga às vezes, né? Mas é assim. É uma parceria de família que nasceu e vai continuar reinando nas quadras aí, né? Tomara que a gente consiga, enquanto tivermos aí, né, saúde e disposição, aí vamos estar jogando aí, viu? Ainda mais nesse dia de sol aí tão lindo e tão gostoso. Valeu, parabéns aos dois. Obrigado. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. É o Clube Ponta Lagoa servindo de modelo referência para o esporte. Aliás, se existe estrutura é porque também tem boa gestão. Recentemente, o empresário Elton Tupic foi empossado presidente do Clube Ponta Lagoa para seu segundo mandato. Hoje ele está nos estúdios da TV Vila Velha para nos falar um pouco sobre esta relação do esporte com o Ponta Lagoa, que tem atraído mais e mais sócios que, por sua vez, ao que tudo indica, estão extremamente satisfeitos com o trabalho que vem sendo realizado pela gestão Elton Tupic. Elton, primeiramente, quero agradecer a tua presença ao vivo aqui conosco para a gente falar um pouco desse clube fantástico que aí recebe elogios internacionais, inclusive. Boa noite. Boa noite, Benhor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho do nosso Clube Ponta Lagoa e principalmente você, que é um dos apoiadores e incentivadores do esporte junto ao clube. Então, para nós, como Ponta Lagoa, é muito importante nós vermos uma matéria como essa, onde reflete exatamente o que nós procuramos e buscamos sempre para a família Ponta Lagoa, né? Que é o desenvolvimento no esporte. Agora, Elton, você teve 2 anos de gestão, agora reassume para mais 2 anos. Como é que você vê essa relação do esporte e do associado? Porque, na verdade, o praticante de esporte, seja o squash, o basquete, o tênis, o futebol, a própria pesca, que também tem seu período lá, tem uma boa composição de associados que têm interesse direto aí, né? Como é que foi essa tua gestão nesses 2 anos relacionada especificamente a esses assuntos? Olha, Benhor, o que nós procuramos fazer junto com os pares da diretoria era incentivar com que os esportes do clube, ele, além de ser recreativo, que ele agregasse cada vez mais as famílias para praticar as modalidades que nós temos hoje disponíveis no clube. Para você ter uma ideia, vários investimentos realizados na administração anterior como nessa administração visavam nós proporcionarmos qualidade nos estabelecimentos ou nos espaços do clube para que pai e filho, assim como o Oswaldo Sovec e o Thiago, eles pudessem estar desenvolvendo o esporte aqueles que tivessem mais aptidão. Temos ali o tênis, que já demonstrou na matéria aqui, que a estrutura do clube nós procuramos preservá-la para que tenha uma qualidade para os praticantes ali não correrem nenhum risco e ter assim um padrão assim nacional e internacional para brigar de diversos torneios. Houve uma melhora, inclusive, na estrutura do tênis ali, na construção do deck e tudo mais, né? Isso, nós procuramos investir na parte de estrutura quando vinham atletas de fora em torneios internos, estaduais, municipais ou até mesmo nacionais. Geralmente os atletas, os juízes, os árbitros que estavam presentes ficavam ao tempo. Aí conseguimos fazer um investimento, que é o deck do tênis, que dá a briga assim, uma condição melhor, para que as pessoas tenham um abrigo e tenham ali uma condição melhor para poder assistir as partidas. Inclusive na parte superior ao deck, que é um terraço, pode-se ter assim a arbitragem realmente visualizando todas as quadras com vários jogos ao mesmo tempo. Então, tudo isso é a preocupação da administração anterior e dessa administração, que é a qualidade da utilização dos espaços do clube. Eu estou conversando com o Elton e você vai acompanhando as imagens do torneio que aconteceu
no final de semana, e eu aproveito para falar aí dos campeões, né? Na classe A, o Eduardo Koga com o Vinícius Nadal foram os campeões. Na classe B, deu o Henrique Stemmer e o Gabriel Schneckenberg. Na classe C, o Alceu de Lara com o Márcio Casaro foi a dupla vencedora. No absoluto A, Camila Silveira e Silmara Machinski foi a dupla campeã. No absoluto B, Larissa Kopak e Rosângela Bach ficaram com o título. E no infanto juvenil, João Pivato, Murilo Kataoka ficaram com o título também. Grande movimentação realmente. Agora, você também conseguiu uma boa relação aí, até mesmo de unificação dos peladeiros com o pessoal do suíço, né? Que tem uma movimentação, sempre são participativos, inclusive também, né, Elton? Grande movimentação pelos lados da pelada e também do futebol suíço, né? Olha bem, nós no Clube Ponta Lagoa, nós procuramos entender o futebol como futebol. Então os campos estão lá, eles são extremamente bem cuidados e logicamente você tem os praticantes da pelada e tem os praticantes dos torneios de futebol. Para isso que nós temos hoje os diretores de futebol que estão lá exatamente para poder fazer com que a organização e a realização dos eventos possa ocorrer de uma forma que os associados eles possam usufruir a contento daquela prática do esporte que eles estão ali todos os dias praticando, né? Então, para nós, peladeiro ou quem pratica o futebol, para nós é a mesma coisa. O objetivo é nós fazermos com que o associado que gosta dessa modalidade esportiva tenha boas condições de um campo, um bom gramado, uma boa arbitragem e ele possa ir lá e curtir o seu lazer nesse espaço esportivo. Agora, Elton, como é que você vê essa situação? E isso eu acredito, né, eu vou fazer uma pergunta com uma resposta talvez e você pode me confirmar isso. O Clube Ponta Lagoa tem uma das maiores estruturas de tênis do Paraná, tem uma das maiores estruturas de squash da América Latina. Como é que um clube consegue montar uma estrutura esportiva tão grande como essa? É gestão, é iniciativa, o empenho do associado? Como é que é esse processo aí? Olha bem, todo esse processo de investimento na estrutura do clube iniciou-se lá no primeiro mandato da Indianara, onde nós participávamos como diretor de patrimônio. E aí, consequentemente, nós começamos a priorizar determinados investimentos naquele momento, né? Para isso, nós precisávamos ter o quê? Nós precisávamos ter um rumo dos objetivos a serem atingidos. Foi criado, então, um plano diretor, onde elencou-se tudo que era urgente e importante no clube. E os investimentos começaram. E os principais investimentos foram realizados nas modalidades esportivas, sociais, que é onde é a resposta imediata para o associado. Ou seja, todos os investimentos realizados foram para que o associado pudesse se sentir à vontade dentro do seu clube, se sentir convidado a participar do seu clube e principalmente a utilizar os espaços, tanto no meio esportivo quanto no meio social, nos salões que hoje estão extremamente muito bem estruturados. É um salão assim, que fisicamente eles estão assim, muito bem estruturados, climatizados, e as quadras da mesma forma. Hoje nós temos um complexo de squash que na realidade vários jogadores a nível mundial, que uma das fases do mundial nós abrigamos no Clube Ponta Lagoa, eles tecem elogios não apenas por eles estarem lá, porque eles são jogadores rodados, eles viajam o mundo inteiro, em vários espaços, e eles colocam o seu testemunho como é um dos principais lugares, o lugar mais bem estruturado, que eles encontram a nível de mundo para poder praticar o squash. No tênis não é diferente, nós temos 10 quadras de tênis que são extremamente muito bem cuidadas e tratadas. O praticante desse esporte, o associado ao Clube Ponta Lagoa, ele vai jogar o seu tênis hoje numa estrutura que não tem a desejar em nenhum lugar do Brasil com relação ao Clube Ponta Lagoa. Futebol, mesma coisa. E o nosso cartão de visita, que é o Lago. O Lago nós temos vários associados que eles utilizam o lago como um meio de lazer, um meio de desestresse, e aquele lago nós tratamos ele assim com uma rigorosidade muito grande. Então nós passamos a ter um investimento constante no lago. Então tudo isso, os pares da diretoria, cada um no seu segmento, nós procuramos focar com que o associado tenha um motivo para sair de casa e estar num clube social, que hoje é a nossa grande dificuldade. É nós permanecermos com o associado dentro de um clube, onde ele mora, às vezes, num espaço, num condomínio residencial, que tem tudo. Então, por que ele iria num clube? Então, hoje nós temos uma família, que é a família Ponta Lagoa,
aonde a mãe joga tênis, o pai gosta de pescar, o filho joga squash, o outro filho gosta de caminhar, o menorzinho... Um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra, tá Exatamente. O menorzinho que está lá no seu parque infantil, que está extremamente estruturado para as crianças ficarem brincando, ou se ele gosta de jogar futebol, ele tem uma quadra de areia, futebol de salão da mesma forma, ele é praticante do basquete, nós temos lá o ginásio de basquete, que foi inteiramente remodelado internamente para dar condições do atleta praticar. Enfim, nós procuramos incentivar de todas as formas o esporte no Clube Ponta Lagoa. E agora, nessa nova administração, na nossa reeleição, nós convidamos a Carminha para fazer parte como diretora do esporte do Clube Ponta Lagoa. Para quê? Para que, apesar de nós termos os diretores por esporte, nós temos agora um diretor do esporte de Ponta Lagoa. Para ele pensar. É a Carminha que está fazendo essa função. Isso que nós gostaríamos de ter mais aí no nosso clube, em função de aproveitarmos a experiência dela para poder ter uma visão macro no sentido do esporte do clube, não especificamente um e outro, para nós começarmos a padronizar isso e fazermos com que o associado cada vez mais leve o seu filho para começar na prática esportiva e ele continue praticando. Então, isso faria com que, com que o associado ele se motive a estar dentro dos nossos espaços, que é o espaço do Clube Ponta Lagoa. É esse o nosso grande objetivo, nosso grande desafio, fazer com que ele frequente o seu clube, que ele entenda que é o seu patrimônio, que não é o patrimônio de um, de outro, e sim de todos nós associados do Clube Ponta Lagoa. Elton, dentro desse trabalho, dessa proposta para 2 anos, é claro que a gente já sabe que é uma responsabilidade muito grande já você manter o que tem de tão bom dentro do clube. Essa estrutura aí, o trabalho nela dia a dia, mês a mês, já é algo oneroso, né? Já é algo assim que implica num valor considerável, mas você já estabeleceu alguma meta em relação a esses próximos 2 anos, ou que de repente se tem algo a mais para ser feito relacionado ao esporte? Olha, Ber, nós estamos em constante movimentação no clube. Nós costumamos dizer nas reuniões de diretoria que quando você atende uma necessidade que foi elencada no passado, a partir do momento que ela é atendida, surge uma nova. Então o clube ele é muito dinâmico. E com relação ao esporte, nós temos grandes objetivos para esses próximos 2 anos. Um deles é trazer uma fase do brasileiro de tênis para cá, que nós já tivemos a oportunidade no ano passado, mas infelizmente nós tínhamos a prioridade, fechamos a parceria para vir para cá o torneio brasileiro de tênis, que é o torneio principal do Brasil hoje, com os melhores jogadores, mas infelizmente naquele momento foi inviabilizado em função do aeroporto não ser em Ponta Grossa. Esse era o fato. Até conversei com o amigo Sandro Alex, com o Marcelo em um determinado momento, e hoje pode se tornar realidade, haja vista todas essas informações com relação à instalação do aeroporto, de voos para cá e assim sucessivamente. Então, perceba que com toda essa estrutura que nós temos, nós também temos outras dependências. O torneio mundial de squash, que nós abrigamos agora, mais uma fase. Então, tudo isso nós procuramos fazer com que o associado do Clube Ponta Lagoa, ele tenha a percepção que, por mais que ele seja praticante numa modalidade, quando vem realmente os atletas profissionais para cá, ele tem a percepção assim, de quão bom é ele poder ter isto no seu próprio clube, ir lá presenciar e poder participar e até mesmo ter algumas aulas, algumas clínicas que a gente procura trazer com frequência. Então o objetivo principal para esses próximos 2 anos é cada vez mais nós estimularmos ao novo sócio, ao dependente do associado, ele praticar os esportes do clube. Aproveitar bem a estrutura e dinamizar mais ainda essa estrutura. Com certeza. Olha, Elton, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco. Já é sabido do nosso telespectador que o Ponta Lagoa é nosso parceiro e nós temos um envolvimento muito grande com associados de uma forma geral, especialmente também com, não só no squash, no tênis, mas os peladeiros, o futebol suíço também é um negócio que movimenta muito a rapaziada lá. Prazer muito grande ter você aqui conosco e o programa Cedo Esporte sempre está à disposição de vocês. Bem, nós é que agradecemos em nome do Clube Ponta Lagoa
Toda essa oportunidade que você nos dá de estarmos falando sobre o clube, demonstrando o clube, mostrando as instalações do clube para toda a sociedade princesina, porque nós entendemos que o Clube Ponta Lagoa é uma sociedade inserida num contexto maior, que é os Campos Gerais. Então, o único apelo que nós fazemos é para o associado, que se hoje nós temos essas condições de apresentarmos boas instalações, é devido à adimplência dos associados, eles respondem com isso. E isso que proporciona todas essas belíssimas instalações e as condições de poder utilizar o esporte. Mais uma vez, obrigado, bem pelo teu apoio, e o Clube Ponta Lagoa está sempre à disposição. Tá ok, obrigado. Bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente vai estar falando do Queima Futsal que venceu nesse final de semana. Fique por aí.